A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós estamos aqui, vamos orar com você e vamos compartilhar a palavra. Oremos. Coloca aí os seus pedidos diante do Senhor, acreditando que Ele está ouvindo. Amém? Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, obrigada por esse dia. Senhor, perdoa os nossos pecados. Vem, Deus, sobre a nossa vida com o teu direcionamento, com a tua presença, com a tua paz, trazendo salvação para vidas aqui, salvação em Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, abençoa vidas aqui, Pai, que precisam de cura da alma, cura das emoções, cura do corpo físico. Senhor, ameniza essa dor que essa pessoa possa estar sentindo agora, dor da alma, Senhor, dor de tristeza, dor, Senhor, da depressão, da frustração, a dor da decepção. Senhor, tem misericórdia. Deus, eu te peço, esteja abrindo portas na vida dessa pessoa, traz provisão dos altos céus sobre a vida dela, dá ela estratégia, dá ela criatividade, dá ela sabedoria para vencer. Senhor, que haja um romper na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, os países onde essa palavra está entrando, as casas, os lares, a empresa, Senhor, as organizações. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um aqui, Senhor Deus, e vem nos falar hoje, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém. Glória a Deus. Ó, eu quero refletir com você que a voz de Deus te faz prosperar. Como é que tá aí? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem buscado o Senhor e procurado o que Ele tem para te falar, o que Ele pensa ao seu respeito, quais são as estratégias para você viver de uma forma abençoada e feliz? Para tudo na vida, para a gente ser bem-sucedido, nós precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e com prontidão para colocar os direcionamentos dele em prática. Eu quero meditar com você lá em Gênesis 28, a partir do 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e seu topo alcançava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você os seus descendentes da terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Olha, Jacó, ele dormiu ali usando uma pedra como travesseiro, e ele precisou parar num lugar desse para pernoitar, no relento. Por quê? Porque houve uma desavença entre ele e seu irmão, e ele teve que sair fugido de casa. Mesmo saindo assim, brigado com seu irmão, ele saiu, ele teve um direcionamento para ir à casa de um parente bem distante, para poder morar longe de sua família, para apaziguar a situação, porque a rixa entre ele e o irmão gerou desejo de morte por parte do irmão dele. Realmente Jacó, ele tinha errado muito feio com o irmão. E aí, o que acontece? Ele reconhece que ele está errado e ele reconhece que ele não pode ficar ali. Deus, ele olha, ele vê o coração de Jacó e ele dá um sonho para Jacó e ele fala com Jacó: Olha, esse lugar vai ser o lugar que eu vou te fazer prosperar, vai ser o lugar que eu vou te trazer descendentes, você vai ter uma reviravolta na sua vida. É isso que Deus queria dizer para Jacó. Jacó, ele errou, ele teve uns passos incertos na vida, mas Deus havia perdoado Jacó. E Deus estava reescrevendo a história de Jacó, apesar dos erros de Jacó. E Deus dá um direcionamento para Jacó. Deus, ele se revela para Jacó. E
ele promete prosperidade, ele promete uma descendência para Jacó. E aí, o que que a gente vai aprender? Que de fato, depois isso acontece, ele segue o direcionamento do pai dele, ele vai para a casa de um parente e depois ele se torna muito rico a ponto de o sogro dele não querer liberar ele, porque falou assim: olha, eu enriqueci quando você chegou aqui, a bênção está sobre a sua vida, então não vá embora. O parente pediu para que ele não fosse embora. E o que que a gente vai entender? O que que a gente pode refletir aqui, ó? Jacó, quando saiu de casa, da casa do seu pai, ele foi para o deserto, onde teve uma experiência com o Senhor. Deus falou com ele que ele iria prosperá-lo. E de fato, Deus o prosperou. A voz de Deus vai te prosperar, mudar o que você está vivendo. Como foi importante para Jacó ter uma experiência com o Senhor, ouvir a voz de Deus e acreditar, crer no direcionamento de Deus, na promessa que Deus havia feito para ele ali naquele lugar, quando ele dormiu sob uma pedra, sabe? E como é importante nós também estarmos atentos àquilo que o Senhor fala, porque eu e você, nós somos pecadores, mas a gente precisa buscar acertar todos os dias, a gente precisa ir em Deus com as nossas orações e clamar que o Senhor Deus nos perdoe, que o Senhor Deus regenere a nossa vida, que o Senhor Deus conserte os nossos passos e que o Senhor Deus nos dê direcionamento. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, mas também para colocar em prática. Veja, Jacó, apesar dos seus erros, Deus o direcionou a um tempo, uma vida de prosperidade, e Deus ele pode nos direcionar também, mas o que ele deseja de nós é a obediência. Deus ele quer ver fé no nosso coração e ele quer ver também obediência. Deus ele prometeu muitas coisas para o seu povo no passado e eles não receberam, sabe por quê? Porque eles não obedeceram. E olha que Deus ele prometeu do melhor alimento, da melhor terra, do melhor vinho, do melhor tudo. E o povo dele não obedeceu. E enquanto o povo de Deus não obedecia, eles eram disciplinados. Que não seja assim na minha e na sua vida. Que nós tenhamos o ouvido sensível para ouvir a voz de Deus e para colocar em prática com zelo, com carinho, com fé. Porque Deus ele tem lindas bênçãos para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tudo é possível ao que crê. Acredite, você crê que Deus pode te trazer lindas bênçãos, que Deus pode fazer com que a sua família venha servir a Cristo junto com você, para que você possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor? Você crê nisso? Então guarda essa palavra no seu coração, não só com você, compartilha. Vamos fazer a obra do Senhor juntos. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço.